Bom, para que vocês entendam esse sermão profético de Jesus, que eu estou fazendo esses vídeos, vocês terão que assistir aos vídeos anteriores para poder entender, porque é uma sequência, né? Que eu estou fazendo por etapas. Mas eu recomendo, vale muito a pena, para nós entendermos um pouquinho. Vamos ver onde nós paramos. Mas o que será que ele quis realmente revelar e dizer que haveria uma mistura ou uma união de interesses entre aquele quinto reino com a simbólica semente humana? Isso está em Daniel capítulo 2, no versículo 43. E se você quer saber e conhecer a doutrina espírita, comece curtindo esse vídeo. Para aqueles que me seguem no Facebook e Instagram, e para aqueles que não são inscritos aqui no canal do YouTube, se inscreva lá onde diz no vermelhinho, inscreva-se, clique no sininho para receber as nossas notificações. É de graça, não é cobrado nada. Às vezes as pessoas acham que vão ser cobrados. Não vão ser cobrado nada. Se a figura bíblica da semente representa a palavra de Deus aos homens, que está em Êxodo 16, versículo 31 e 32, conjugado com Lucas no capítulo 8, lá no versículo 11, então a ideia por trás daquela figura da semente humana, ela corresponde ao entendimento de que aquele novo e último poder terreno que surgiria futuramente no mundo iria se intrometer mediante vínculos de interesses em questões religiosas. Logo, ao dizer que o ferro misturado com o barro de lodo, que ia se misturar ou se unir com a semente humana, mas eles não se ligarão um ao outro. O profeta Daniel estava, na verdade, querendo informar que aquele quinto e último reino transitório, que é aquele que deveria surgir a partir de 476 depois de Cristo e governar o mundo até um período antes dos fins dos tempos. Ele teria uma natureza, uma característica dupla e conflituosa. E mais ainda, que ele, através do exercício do seu poder forte, o domínio, junto à humanidade, ele não só agiria como um grande destruidor, equiparando-se a Roma, né? Aquele quarto reino anterior, mas também, mediante o seu maléfico interesse ou ambição, disseminaria uma doutrina religiosa que iria representar a palavra de Deus junto aos demais homens. Só que, porém, ela seria deturbada por não ter uma concepção divina, mas sim humana. Então aquele reino levaria a semente da palavra de Deus, contida nas antigas escrituras judaicas cristãs, para a humanidade através de uma doutrina religiosa. Porém, ela iria conter uma natureza ou uma interpretação humana equivocada e também bem distanciada da verdade das coisas espirituais.
refletindo os seus maléficos interesses. Esta é a simbologia da semente humana. Como falou-se aqui da dupla natureza daquele quinto reino que continha ferro misturado com barro, ou seja, uma parte material e outra espiritual. Então, para se confirmar a interpretação ora adotada de que a figura bíblica do barro de oleiro ou de lodo simboliza o espírito do homem. E consta, por exemplo, também no livro de Jó, a seguinte informação: eis que vim de Deus, como tu, porque ele foi criado por Deus, que é o oleiro ou o espírito, conforme consta lá em João, no capítulo 4, versículo 24, e diz: do barro, isto é, com uma natureza espiritual. Também eu fui informado. O apóstolo Paulo, entendendo do mesmo modo esta questão, fazendo uma distinção entre o espírito e o corpo, em sua epístola à Igreja Cristã de Roma disse o seguinte: ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Questionando porventura a coisa formada, o homem dirá ao que formou: a Deus, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, ou Deus no caso, poder sobre o barro, que é o espírito, para da mesma massa ou substância etérea ou espiritual fazer um vaso, ou homem para a honra e outra para a desonra? Isso está em Romanos 9, 20 e 21. Esta seria então a correta interpretação sobre aquela ideia referente à simbólica profanação do santuário do templo, do qual Jesus havia alertado seus discípulos através do seu sermão profético, lá em Mateus 24, 15. Por isso é que o mestre quis deixar bem claro a eles o entendimento de quem já tinha falado sobre tudo isso bem antes. Foi o profeta Daniel, a fim de que não houvessem outras deturpadas interpretações sobre esse respeito. E conforme vimos, Daniel se referiu justamente à profanação ocorrida lá mediante a intromissão daquele quinto reino futuro em questões religiosas, adulterando consequentemente a verdadeira palavra de Deus. Portanto, aquele profeta, mais à frente, também deixou registrada a informação de que a verdade ela seria jogada por terra, totalmente ignorada e perdida. O que conduz ao entendimento de que aquele santuário ele deveria então passar
necessariamente por um processo de purificação. Vamos ver isso lá em Daniel, capítulo 8, versículo 13. A fim de que fosse restabelecido o verdadeiro sentido espiritual contido na palavra de Deus, outrora revelada aos homens. E esse assunto será bem melhor explicado logo mais depois. Então, retornando à sequência de relatos daquele livro, Daniel, em seguida, deixou de falar sobre aquela grande estátua e passou a tratar depois de um outro elemento externo, bem distinto, e que também foi, percebido no sonho, que era a tal pedra, que veio justamente para destruí-la. Mas qual teria sido a simbologia daquela outra figura? Ela também representa, assim como as diferentes partes do corpo daquela grande estátua, um outro reino futuro. O sexto reino. Este teria uma natureza totalmente diferente daqueles outros reinos anteriores. E viria justamente para dar um fim, não só ao domínio exercido pelo quinto reino, sucedendo-o no caso, pois atingiria justamente os pés daquela estátua. Mas também a perversa influência dos demais reinos anteriores, visto que todo o seu corpo ruiu. Lá em Daniel 2:35, confirmando esta interpretação. Então Daniel, falando sobre aquele sexto reino e último reino do mundo, simbolizado pela figura da pedra, que se tornaria depois um grande monte, ele explicou ao rei Nabucodonosor que, nos dias ou nos tempos desses outros reis, representando a ideia de que durante o longo período de tempo, ou dos milênios futuros designados aos povos gentios, para agirem livremente no mundo. Conjugado, Daniel, no caso, no capítulo 4, conjugado com Lucas, no 21, 24, diz o seguinte: então, o Deus do céu levantará um outro reino que não será jamais destruído, porque ele seria eterno. Ao contrário dos demais reinos anteriores, ele teria uma natureza puramente espiritual. E em seguida revelou que este sexto reino não passará a outro povo, porque ele não seria mais transitório como os outros, os demais, mas sim o último e definitivo reino. E que ele esmiuçará e consumirá todos esses 5 reinos anteriores, pois destruiria todas as suas perversas e deturpadas influências no mundo. Mas ele mesmo
subsistirá para sempre. Portanto, conforme dito anteriormente, ele teria uma natureza espiritual e definitiva, pois iria se sustentar na verdade divina, que deveria ser restabelecida em seu verdadeiro sentido espiritual. Na verdade, o mais importante a ser compreendido aqui é que este sexto e último reino, ele daria um fim àqueles mencionados tempos proféticos que estavam determinados por Deus e que seriam destinados ao livre exercício dos maléficos poderes ou reinos materiais e transitórios dos povos gentios. Pois, olhem bem, Jesus havia alertado os seus discípulos naquele sermão profético, dizendo por metáforas que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Isso está em Lucas 21, 24. Ou seja, que chegassem ao seu fim. Ao final, Daniel falando um pouco mais sobre aquele sexto reino futuro e eterno, então ele concluiu dizendo ao rei Nabucodonosor que, da mesma maneira que viste que do monte ou da grande rocha foi cortada uma pedra ou um pedaço dela, sem auxílio de mãos humanas, pois que ele iria se levantar no mundo conforme os desígnios de Deus. E ela, a pedra, esmiuçou ou destruiu o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Enfim, todas as perversas influências dos reinos anteriores no mundo. Igualmente, o grande Deus fez saber ao rei da Babilônia, né, o que há de ser depois disto, ou seja, como seriam todas as coisas futuras destinadas a se cumprir conforme o seu divino plano. Porque também era da vontade de Deus que tudo fosse revelado antecipadamente aos homens. Como? Através dele. E finalizando, Daniel lhe disse que certo é o sonho e fiel a sua interpretação ou explicação fornecida. Depois, falando não apenas a respeito, do destino final daqueles falsos entendimentos mundanos sobre todas as coisas, e que foi inclusive representada particularmente naquela visão do rei pela figura da semente humana, que é o símbolo da falsa doutrina religiosa daquele quinto reino. Mas falando também dos rebeldes homens que iriam propagá-la no mundo, segundo os seus maléficos interesses.
E Daniel, utilizando-se das mesmas figuras metafóricas que Jesus usou em seus ensinos lá para os discípulos, durante essa explanação da parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30. Disse ao rei que aqueles anteriores reinos se fizeram como pragana das eiras do estio, isto é, se tornariam assim como a planta madura e seca do joio do campo, que o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles na terra, visto que eles seriam posteriormente retirados do mundo pelos espíritos superiores. Também vamos ver isso em Mateus capítulo 13, versículo 42, 40 e 42, se vocês quiserem ver isso que está escrito lá. Contudo, a pedra, ou o sexto reino, que feriu a estátua nos seus pés, ou seja, durante o período de existência e influência do quinto e último reino transitório, ela se tornou um grande monte, encheu toda a terra. Pois a verdade divina queria lhe servir de sustentação, a verdadeira palavra de Deus aos homens, representada por aquela boa semente que foi semeada por Jesus lá no campo, embora sendo rejeitada por muitos, ela deveria crescer e elevar-se com o passar do tempo, se fazendo presente em todo o mundo. Vejo que não é difícil entender esse sermão profético de Jesus. É uma sequência, mas nós não podemos ler literalmente. Temos que interpretar. Assista o próximo vídeo. Muita paz, muita luz, muita gratidão a todos.